de vegetação, porque simultaneamente ela faz duas coisas. Ela faz a aglomeração da terra e faz, com as raízes, o entrosamento das pedras. Hoje, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o dia do Icomós, resolvemos passear convosco nas aldeias de xisto, já que não podemos passear todos juntos. Eu chamo-me Raimundo e tenho comigo a Lídia. Olá, boa tarde. O meu nome é Lídia e hoje vim falar de pedras. E também a Catarina. Olá, sou Catarina Moraes, sou engenheira civil e sou estudante de doutoramento em engenharia civil também. Estou a fazer a minha tese sobre a reabilitação de construção tradicional e as aldeias de xisto são um dos meus casos de estudo. Quando chegamos a estas aldeias, naturalmente ficamos entusiasmados, mesmo aqueles que já as conhecemos há muito tempo. A vista é extraordinária, são bonitas, disfarçam-se e desaparecem no meio da serra, praticamente têm as cores da serra, mas corremos sempre o risco de achar que é tudo igual. De facto, os nossos olhos, sobretudo olhando ao longe, parece que veem uma mancha acastanhada, esta mancha do xisto, e tudo parece igual. Mas, na verdade, nem tudo é igual. E há aqui, sobretudo, uma diferença que temos que compreender entre o que é mais antigo, o que é original, e o que é mais novo. Não para criticar, mas para perceber. Se não conseguimos compreender exatamente qual era a maneira de construir das primeiras construções, qual foi a maneira como evoluíram, a maneira como, de uma forma inteligente, se adaptaram aos materiais que havia nos locais, à tecnologia, e certamente desprezando as soluções que foram dando menos resultados e melhorando aquelas que lhes deram melhores resultados, sem percebermos isso, dificilmente sabemos o que é que devemos conservar, o que é que devemos reconstruir, o que é que devemos eventualmente demolir. E, portanto, o que hoje vos propomos que façam connosco é um pequenino passeio para a descoberta de 3 ou 4 destes aspectos de grande inteligência de quem fez estas primeiras construções. Este cunhal é um cunhal provavelmente original, é um cunhal espetacular, em que se conseguem ver, fiada sim, fiada não, uma pedra de grande dimensão nesta direção, e depois, se conseguíssemos filmar do lado de cá, iam ver que esta pequena pedra é uma pedra que vai em sentido contrário. E, portanto, há este efeito de cruzamento, de travamento do cunhal, que depois, obviamente, tem preenchimentos mais pequenos. Mas há claramente uma diferença entre o cunhal e depois a transição para esta alvenaria. Este é um desenho que vale a pena fazer. Mesmo ao lado do outro cunhal, temos um cunhal exatamente igual, eu até diria um cunhal mais bem feito e claramente também um cunhal original. O tamanho das pedras é absolutamente espetacular. E é esta estrutura do cunhal que depois, obviamente, vai fazer a união destas duas paredes de uma maneira absolutamente excepcional. Esta é a inteligência desta construção. Agora estamos a ver um cunhal mesmo ao pé. Esta pedra é, mais uma vez, uma pedra absolutamente espetacular, porque é uma pedra grande, pesada, que faz o cunhal, depois intercalada com algumas mais finas, mas que fazem sempre esta técnica do cruzamento nas duas direções. E reparem que aqui não há argamassa, aqui há terra, não é? Terra e vegetação. Estas plantas fazem, a partir de certa altura, parte do sistema construtivo. Esta escada é muito interessante, não só pela estrutura da escada, pelo cobertor dos degraus, que é geralmente uma pedra única, por estas pedras principais que fazem o quê? Fazem, na verdade, um cunhal. Fazem o cunhal da entrada para esta loja. Porque é que as pedras aqui são maiores? São maiores precisamente para fazer este novo cunhal. Estas pedras podiam ser usadas para fazer os degraus. E em alguns sítios vamos encontrar, em construções mais antigas provavelmente, esta própria pedra a fazer o degrau. O que é notável é que estas entradas, que não são muito comuns por baixo da escada em aldeias de xisto, são muito mais comuns em aldeias de granito ou em aldeias de calcário, estas entradas por baixo da escada para uma loja, eventualmente, têm sempre uma dificuldade, que é, eu tenho que ter um patamar por cima, e este patamar aqui é com esta pedra finíssima, que tem, obviamente, uma dificuldade grande em resistir a este vão, em resistir à carga neste vão. E há aqui uma estereotomia diferente, há aqui um feitio diferente, há aqui
dimensão diferente da pedra, que não significa que o cunhal não funcione, que o cunhal não esteja bem feito, não cumpra a sua função, mas claramente há uma alteração porque já é utilizada pedra com dimensão menor. O que é natural, porque ao longo do tempo foi difícil, começa a ser difícil ter pedras da mesma dimensão. Por exemplo, esta zona do cunhal, em toda esta zona do cunhal, praticamente temos aqui um travamento, que é o travamento que vai fazer o travamento da porta, mas que já não faz o travamento da ponta do cunhal. E esta pedra, ok, esta faz o travamento do cunhal, mas temos dificuldade em vir encontrar uma que faça o travamento em sentido contrário. Só a vamos encontrar alguns palmos acima. É evidente que é difícil fazer o travamento de um cunhal quando estamos muito perto de uma porta. E isso implicaria, provavelmente, em alguns casos, que houvesse uma espécie de um cunhal e de um contra-cunhal. O que é que são dendrites? Dendrites é quando nós temos uma água rica num determinado óxido, neste caso há de ser óxido de ferro, mas por vezes também existe com óxido de manganês, e nesse caso são pretos, que vai começando a penetrar e vai cristalizando, fazendo este aspecto de fetos, que é muito vulgar. Ali em cima parecem quase fetos, nessa pedra maior, não é? Sim. Isso também são? São. Apesar de que estas são as mais... Esta forma é a mais característica. Mas isso é xisto claramente. Isto é xisto claramente e aqui tens um xisto mosqueado. E Isto que estão aqui são cristais de outros minerais mais desenvolvidos. Ok, portanto, aí o que é que estamos a ver? Aqui estamos a ver o preenchimento de uma fratura com filões de quartzo. E no caso aqui, por exemplo, se a rocha estivesse no afloramento, poderia, mais tarde, neste sítio que está aqui, nesta fissura, vir a preencher-se com um filão idêntico a este. Tu tens a pedra, Ok. tens uma fissura que tendencial... Olha, aqui tens outra. Por exemplo, a pedra tinha esta fissura, esta aqui ainda está aberta, ou parcialmente aberta, e tens aqui o filão de quartzo. E depois tens alguns que são mais espessos, esta aqui, por exemplo, é mais espessa. Depende normalmente da largura da fissura e da quantidade de material que está disponível. Na verdade, nós estamos sempre a achar que estas paredes são todas de xisto, E não são, porque mas elas não são todas de xisto, na isto verdade. não é xisto. Exatamente. Isto não é xisto. Não é xisto. Então é o quê? São de ser grauvacos, pelitos e outras coisas. Grauvac. Adoro esse nome. Significa quê? Que afinal isto não são aldeias de xisto. São? Claro que são aldeias de xisto. Só que os grauvacos estão intercalados no meio do xisto. Isto que tu tens deste lado é um xisto. Ou são ardósias, inclusive podem ser... A designação de xisto pode nem ser correta. Podem ser filitos. Qual é a diferença entre xisto e ardósia? Sequencial. Ok. A ardósia... Não, a ardósia é das escolas primárias. Escrever na ardósia. A ardósia é de muito baixo metamorfismo. Isto é, na sequência de um metamorfismo, entre tu teres um sedimento, que é uma rocha sedimentar, e que depois sofre a ação de calor de metamorfismo, pode ser de contacto ou outro, mas quando sofre, o que sofre menos é a ardósia. Se no mesmo sítio, na verdade, nós temos, digamos, eu não sei como é que- várias camadas. As várias camadas, não é? Se temos as várias camadas, quem vai explorar, depois quando... Não tem esse conhecimento. Isto é, Sim. na construção vernacular não há esse conhecimento. Mas há o conhecimento de quais pedras é que servem Para cada função. para cada função. E, portanto, na verdade, embora não se diga eu vou aqui pôr grauvac, ali vou pôr xisto, na verdade havia essa escolha. Nos cunhais, tu tendencialmente vais ter Havia grauvacos. essa escolha. Portanto, havia Mete vamos dizer assim, grauvacos e grauvacos. essa intuição ou essa inteligência de saber que pedras que na verdade eram do mesmo sítio, mas pedras diferentes. Pedras diferentes. Exatamente.